Olá, senhores. Bom dia. Hoje nós vamos estudar aqui São os últimos todos? pontos da nossa Um de matéria cada com vez? relação à questão recursal e no Bem, nosso próximo encontro nós já vamos trabalhar a execução no processo do trabalho, né? Então, o seguinte, nós vamos falar hoje de uma figura prevista no artigo 894 da CLT, que é o chamado recursos de embargos. Olha só, quando a gente fala de recursos de embargos no processo trabalhista, nós estamos falando especificamente do recurso de embargos no TST. Então, não vamos confundir o recurso de embargos com aqueles embargos de execução, embargo devedor, embargo declaratório, não. Figura típica, específica do processo do trabalho na esfera do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso, o nome é recurso de embargos no TST. Só para a gente já começar a definir a questão, aquele embargos antigamente tinham embargos do processo trabalhista, cuidado com bibliografia mais antiga, que era o chamado embargo de nulidade. Esse aí já não tem mais aplicação. Hoje, os embargos, eles estão previstos lá no artigo 894 da CLT, né? São os chamados embargos, como eu disse, na esfera do Tribunal Superior do Trabalho, que é eles que nós vamos estudar aqui hoje. Vejam, senhores, que quando a gente pega a CLT e tira o artigo 894 para fazer a leitura, lá nós vamos encontrar uma previsão específica do cabimento de embargos. E quando os senhores leem, né, o artigo 894, os senhores vão encontrar lá a seguinte redação: no Tribunal Superior do Trabalho. Então, vejam, são embargos da esfera própria, da instância própria do TST. Esses embargos do artigo 894 só são cabíveis quando o processo estiver tramitando na esfera do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vou repetir de novo. Não vamos confundir esses embargos do TST com os demais embargos do processo, ok? Pelo artigo 894, serão cabíveis os embargos do TST dentro do prazo de 8 dias, então é recurso trabalhista típico, né? Apesar do nome embargos, é recurso, e recurso no processo de trabalho, nós já falamos, em regra geral, o prazo é de 8 dias. Cabíveis quando? Cabíveis quando a decisão do julgamento não for unânime, né? E fizer conciliação, homologação ou julgamento em dissídio coletivo que exceda a competência dos TRTs, né? Que atue, que tenha aplicação em mais de um território, em competência territorial de mais de um, abrangida por mais de um Tribunal Regional do Trabalho, que é o que acontece, por exemplo, no caso de São Paulo, né? Interior Campinas, capital, segunda região. Felipe, fecha para mim. Que estender ou que rever sentença normativa, é o inciso, a letra A do inciso 1. Há ainda o inciso 2, que é cabível esses recursos de embargos, o recurso de embargos, das decisões das turmas que divergirem entre si, ou seja, turmas do próprio tribunal, certo? Que cada turma tem um entendimento sobre a matéria. Então, uma determinada turma, primeira turma entende de um jeito, segunda turma entende de outro. Ou ainda, se houver divergência entre a turma e alguma decisão da sessão de dissídio individual. Por exemplo, o processo está lá na SDI 1, e aí lá eles entenderam de uma forma, com a aplicação, sei lá, da multa do 477, mas a turma lá, a terceira turma, entendeu de forma diferente, distinta, há divergência de entendimento com a turma e com a SDI. Então, ainda é possível, cabe embargos, ainda é possível esses embargos quando a decisão contrariar alguma súmula do TST ou ainda alguma OJ, alguma orientação jurisprudencial do trabalho, tá certo? Também é admissível a figura dos embargos no TST para questionar súmula vinculante do STF. Então vejam, os senhores, que são hipóteses de cabimento extremamente restritas, né? Quando a gente fala em embargos, ele vai existir tanto
o que a gente chama de embargos infringente, quanto o que a gente chama de embargos de divergência. Embargo infringente, o nome infringente quer dizer que permite modificativo, né, que permite modificação, tem efeito modificativo. Esses embargos infringentes, eles são de competência específica da seção especializada em dissídio coletivo. Dentro do TST, tem um órgão que é a seção especializada em dissídio coletivo. Só julga questões coletivas, ok? Se eu tenho, nesse aspecto aqui, a possibilidade de interposição dos embargos no TST infringentes, significa dizer que eu vou, toda vez que eu tiver um processo em trâmite na esfera do Tribunal Superior do Trabalho e que efetivamente esteja sujeito à sessão de dissídio coletivo e a decisão do dissídio coletivo, né? A decisão da sessão, do julgamento daquele meu processo, especificamente por um motivo próprio da ação ou em razão da matéria, da natureza da matéria em discussão, ou ainda com relação à interpretação de alguma convenção coletiva, de alguma cláusula, de algum acordo coletivo, de aplicação, enfim, né? Qualquer situação que diga respeito à competência da seção de dissídio coletivo e tiver uma decisão, como diz o artigo 894, que for não unânime, né? E esse dissídio coletivo tiver competência de mais de um TRT, significa dizer o seguinte: cada TRT ele tem sua competência específica, TRT de Minas Gerais, TRT do Rio de Janeiro, TRT de São Paulo. Mas imaginem os senhores já aprenderam esse direito de trabalho coletivo, que há a figura, por exemplo, de uma federação, né? A gente tem o sindicato, a gente tem uma federação, a gente tem uma confederação. Nós sabemos que a federação envolve vários sindicatos, sabemos que a confederação envolve várias federações. Então, imaginem, senhores, retomando aquela matéria do direito coletivo, que o processo está ligado a uma federação, uma confederação que abrange sindicatos de 2, 3 estados. Quem é que vai resolver esse processo? O TRT não pode, porque o TRT de Minas não pode resolver uma questão que vai ser aplicada também por um TRT de São Paulo ou do Rio, né? Então, a matéria será nacional, a matéria será do TST. Então, quando eu tenho algum dissídio coletivo, de confederação, de federação, que é o TST, que tem competência para julgar aquela matéria, porque aquela matéria abrange sindicatos, né? O dissídio coletivo envolve empresas que exercem atividade econômica em base territorial para além de um TRT, Minas Gerais, São Paulo, Rio, como eu disse, quem vai ser competente para julgar isso é a seção especializada em dissídio coletivo do TST. E aí, se nessa seção especializada em dissídio coletivo eu tiver alguma decisão que não seja unânime, por voto, maioria de votos, não unânime, o regimento interno permite que eu entre com a figura desses embargos infringentes no TST para impugnar, para questionar essa decisão que não foi unânime na esfera da seção especializada em dissídio coletivo. Então, olha como é que é específico. Você tem que ser um advogado que mexe só com dissídio coletivo, que mexe com dissídio coletivo no âmbito territorial maior do que um estado, maior do que um TRT, e que o seu processo tramite exclusivamente lá no TST. Então, realmente é uma situação específica, é um recurso muito restrito, mas a gente tem que falar dele, né? Então, é para isso que ele serve, tá certo? Tem previsão específica, como eu disse, lá no artigo 894, que prevê a figura dos embargos nos seus incisos, e tem também a previsão específica no regimento interno do TST, tá certo? Como é que funciona esse procedimento? A partir do momento que houve a decisão não unânime, você vai encaminhar uma petição via protocolo, né, para a secretaria do próprio órgão que julgou o seu dissídio coletivo, ou seja, para a SDC, Seção de Dissídio Coletivo. Ela vai pegar o seu embargo, né, a secretaria, vai proceder à juntada do processo, vai abrir vista à parte contrária, e a parte contrária tem o mesmo prazo para impugnar, né? A resposta de embargos, o nome é impugnação. Então, terá 8 dias para proceder à impugnação. Passou o prazo, com resposta ou não,
remetem o processo para julgamento. Ele vai ser distribuído logo após receber a resposta ou não, passado o prazo da parte contrária, e aí ele será distribuído, né, perante a SDC, será distribuído, ele vai receber um relator, vai ser nomeado para ele um relator, e o relator ou denegará seguimento ou encaminhará para julgamento. Tá, professor? E se por acaso, né, for o caso do seu advogado que atua no direito coletivo e entrar com esses embargos e o relator não aceitar meu recurso? Porque eu não tenho instância superior. Nós já sabemos aqui que o TST é a última instância trabalhista. Como é que eu vou fazer? Simples. Você vai entrar com agravo interno, que nós, inclusive, já estudamos, né? Decisão monocrática do relator, negou seguimento a seu embargo, agravo interno, ele vai para a turma. Então, ou para a Câmara, ou para o Pleno, né? Vai depender do regimento e da matéria. Mas, enfim, fato é, senhores, que é um recurso extremamente específico, utilizado no direito coletivo, quando a competência é do TST, porque as empresas envolvidas atuam em mais de um estado, então o TRT não tem competência para julgar, um TRT não tem competência para julgar matéria de outro estado, de competência de outro TRT. O TRT de Minas Gerais não pode impor decisão para ser cumprida no Rio de Janeiro, né? Óbvio, existe um problema de jurisdição aí, territorial, né? Do ponto de vista físico, espaço, chão, território. Então, tem que ser direito coletivo, competência originária no TST, as empresas que estão envolvidas, né, a matéria envolvida no dissídio coletivo, ela tem a representatividade, ela tem que ter abrangência territorial para mais de um TRT, área territorial maior do que um TRT, e aí, efetivamente, a decisão tem que ser não unânime. Se a decisão for unânime, não cabe. Se a decisão for não unânime, aí eu posso entrar com embargos infringentes, né? Esse embargo infringente vai ser distribuído, o relator vai ser distribuído, vai abrir vista à parte contrária para responder, o prazo de resposta também é 8 dias, e o relator, então, vai dar o despacho ou recebendo ou negando, né, o embargo infringente, tá certo? Se ele negar, aí o cabimento é o agravo interno, tá certo? Então, esses, senhores, como eu disse, os embargos no TST, chamados embargos infringentes. O outro tipo de embargos que é possível também de interposição no TST é o chamado o recurso de embargos de divergência, né? Vejam os senhores que esse é aquela hipótese lá do inciso 2º, primeiro, o que a gente falou antes aqui, o infringente, do inciso 1º. Esse aqui do inciso 2º, que a gente procedeu à leitura agora há pouco, inciso 2º, lá do artigo 894 da CLT, né? Quando tiver decisão de turma que for divergente entre si, a primeira turma do TST entendeu que multa do 477 é por não pagamento do dinheiro, né? Pagamento da grana, do valor, depósito da quantia na data. Ah, mas a terceira turma do TST entendeu que não, que na verdade a multa do 477 também é pela não entrega de documentos. Por exemplo, né? Ele é só uma forma de ilustrar isso. Então, eu tenho duas turmas do mesmo Tribunal Superior do Trabalho que estão interpretando aquela matéria, uma de um jeito, outra de outro jeito. Ou seja, há uma interpretação divergente, internamente divergente, dentro do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, observem, os senhores, que o papel desses embargos ele é naquela hipótese de haver divergência de entendimento sobre determinada matéria. Como o inciso 2º do artigo 894 da CLT vai dizer, seja decisão que divirja entre turmas, seja divergência entre a turma e, por exemplo, a sessão de dissídio individual, o infringente é para dissídio coletivo. Esse aqui, né, esses chamados de embargos infringentes no TST, eles não são para individual, né? Então, a gente tem que lembrar isso. O embargo de divergência é para individual. O infringente não é para individual. O infringente é para coletivo. Divergência individual, infringente coletivo. Então, o de divergência, previsto no inciso 2º, tem que ter divergência entre decisão de turma, tem que ter divergência entre turma e sessão de dissídio individual,
Então, divergência individual, tá? Para não errar, para não confundir. Tem que haver ainda eventual divergência entre a orientação jurisprudencial ou entre, efetivamente, né, a súmula do TST. Então, veja, a redação que prevalece no inciso 2º é aquela que vai dizer que não pode existir divergência entre o mesmo tribunal, seja por suas turmas, seja entre sua turma e a sessão individual, seja entre a turma e uma súmula do TST. Imagina uma turma do tribunal decidindo contra a súmula do próprio tribunal. Imagina uma turma do tribunal decidindo contra a súmula vinculante, por exemplo, do STF, que é a outra hipótese de cabimento. Então, vejam os senhores que toda vez que a decisão proferida por turma tiver divergência com decisão proferida por dissídio individual, sessão de dissídio individual, toda vez que essas decisões proferidas forem contrárias à súmula ou OJ do TST, e todas as vezes que essa decisão for contrária à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, cabe na esfera do TST, somente no âmbito do TST, os chamados embargos de divergência. E o objetivo deles é muito claro, né? É uniformizar o entendimento, é acabar com a divergência interna, é fazer com que a lei federal, ou a Constituição Federal, dentro do TST, no âmbito do TST, tenha a mesma interpretação, né? Que não aconteça de cada hora o mesmo Tribunal Superior do Trabalho, ter um determinado entendimento sobre aquela matéria. Então, o papel, senhores, desse embargo aqui, ele é importante porque ele ajuda na uniformização do entendimento, né? É de natureza extraordinária, porque só cabe matéria de direito, não vai analisar fato, não tem que discutir prova, nada disso, então ele é de natureza extraordinária, porque especificamente quanto à questão de direito, a fundamentação tem que ser vinculada à matéria. Então, quanto àquela questão da devolutibilidade, é aquela mesma história. Só vai ser conhecido nos embargos aquelas matérias relacionadas, impugnadas diretamente com aquela questão. Não se discute outras coisas a não ser o ponto de que há divergência entre órgãos do TST quanto à interpretação de determinada matéria jurídica, né? Então, nesse aspecto, os senhores veem que o efeito dele, o efeito dos embargos de divergência, também é apenas devolutivo, né? Mas a matéria, como eu disse, só pode ser matéria de direito, né? Não tem que falar de fato, não tem que falar de prova, nada disso. Outra coisa importante é o seguinte: você, quando interpõe os embargos de divergência, você tem que demonstrar, você tem que comprovar que existe um órgão decidindo de uma forma e outro órgão decidindo de outra. Você tem que fazer o que a gente chama de comprovação da divergência, né? Então, você tem que juntar uma certidão ou uma cópia autenticada daquele acórdão que julga a matéria diferente do seu, com a fonte oficial, né? Dizendo aonde que ele foi publicado, quando que ele foi publicado. Você tem que colocar nas razões recursais quais são os trechos que mostram, né, os trechos dessa decisão, que mostra que está contrário, que diverge, que tem conflito de tese com aquela decisão proferida no seu processo. Isso, inclusive, senhores, é ônus do embargante. Só dizer assim, foi publicada uma decisão nesse dia falando isso, não, você tem que copiar, você tem que transcrever, você tem que destacar, você tem que dizer de onde vem, quem publicou, quando é que publicou, quem decidiu, né? E tem que demonstrar que, de fato, a divergência reside em algum ponto da matéria. E é esse ponto da matéria que será conhecido, né? É esse ponto da matéria que vai, vamos dizer assim, ser apreciado. Correto? Um detalhe importante é que a própria CLT, no artigo 894, ela já prevê a hipótese, quando você interpõe os embargos, do ministro relator negar seguimento na hipótese daquela decisão que você recorrer tiver em conformidade com súmula do TST ou do STF, né? Ou ainda, se for representativa da atual